Andréia, muito obrigada por ter topado esse convite. Estou muito contente, muito feliz de a gente poder estar aqui hoje. Então, boa noite, né, a todos que estão aqui já acompanhando a live. Como está aqui no título, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autismo e autocuidado das famílias. Um assunto que é tão importante, né? Acho que às vezes as famílias acabam negligenciando um pouco isso. E você traz bastante esse tema, né, Andréia? Então, obrigada por ter aceitado o convite. Antes do início, só apresentar um pouquinho, né? Sei que a maior parte do pessoal que está aqui provavelmente já te conhece, mas a Andréia, em 2010, descobriu o diagnóstico do Theo, que é o filho dela. Então, ela criou o Lagarta Vira-Pupa, né? Que inicialmente era um blog para compartilhar um pouquinho das experiências, como ela se sentia com relação ao diagnóstico e tudo mais. E foi criando aí uma rede de pessoas que gostavam de seguir ela, de acompanhar, né, o tema, a opinião e tudo mais. Então ela escreveu 2 livros, começou a palestrar bastante sobre o assunto, virou uma verdadeira ativista aí do autismo, né? E lá eu tô pegando umas informações aqui, que o currículo é extenso, né? E em janeiro de 2021, então em janeiro do ano passado, ela anunciou a fundação de uma organização chamada Instituto Lagarta Vira-Pupa, né? Formada por mães de crianças com deficiência e mulheres com deficiência também, entre elas autistas, justamente para tratar desse assunto da neurodiversidade, para apoiar outras famílias também, certo? Certíssimo, muito correto. Perfeito, bom que tá tudo certo aqui. Então, eu queria começar falando de alguns outros assuntos. A gente vai entrar inevitavelmente nesse tema do autocuidado, né, que é o assunto principal da nossa live. Mas eu acho que faz bem a gente falar um pouquinho daquele início também, Andréia. Então, foi em 2012 que você recebeu o diagnóstico ou 2010? Só para confirmar. 2010. Ah, certo. E aí você morava fora, né? Você não morava aqui no Brasil. Não, eu morava no Brasil. Eu fui morar fora em 2013 e 2016, mas quando eu recebi o diagnóstico foi aqui. Ah, tá. O Theo não tinha nem 2 anos, Perfeito. ele faltava um mês para ele fazer 2 anos ainda. Uhum. E você criou então, né, o Lagarta Vira-Pupa, inicialmente para relatar as experiências mesmo, né? Acho que como jornalista você quis ter esse momento de compartilhar e era um momento em que a gente não falava muito sobre autismo, né? Hoje até acho que a gente encontra informações no Instagram, no Facebook, até em formato de blog mais fácil, mas não se falava tanto sobre esse assunto. Quando você criou o Lagarta Vira-Pupa, você tinha noção da dimensão que isso se tornaria, da dimensão que esse projeto se tornaria? De jeito nenhum. Na verdade, assim, ele foi diagnosticado em 2010, eu trabalhava fora, período integral, trabalhava muito, então eu não estava nem conseguindo acompanhar ele nas terapias direito. Aí teve uma reestruturação na minha empresa e eu fui mandada embora, foi até ridículo, assim, a desculpa que deram foi, seu filho foi diagnosticado com autismo. As mulheres sempre sobram nessas, né? E aí comecei a procurar emprego de novo e aí parei e pensei, bom, já que aconteceu isso, né, será que não é hora de eu ficar um pouco com ele, acompanhar ele nas terapias, tentar entender um pouco melhor isso? Porque as pessoas me perguntavam o que ele está fazendo na terapia, eu nem sabia explicar muito bem, sabe? E aí, quando eu decidi que eu ia parar de trabalhar para poder ficar com ele, eu falei, vou fazer um blog. Foi bem na época do boom dos blogs, aquela época que tinha blog de viagem, blog de culinária, blog materno. Eu vou fazer uma plataforma gratuita e para ir ocupar a cabeça, né? Eu sei escrever, eu sou jornalista e aí pelo menos acho que a família vai ler. Eu achava que a família ia ler, família. Aí eu postei o primeiro post que eu fiz, eu divulguei no Facebook, no meu Facebook pessoal, não tinha página nem nada. Era simplesmente um post em que eu contava como foi o diagnóstico, o que o médico falou e os meus sentimentos a respeito, né? E teve quase 300 compartilhamentos. E eu fiquei muito assustada com aquilo, porque eu não entendi de onde vinha, né? Hoje em dia eu sei, naquela época de fato não tinha. Tanto que quando eu recebi o diagnóstico dele, eu digitei autismo no Google, não vinha muita coisa, não vinha quase nada. Eu achei um grupo no Yahoo Groups da época, que chamava Asperger, @Yahoo Groups. Foi a única coisa que eu entrei, porque o Facebook ainda estava muito no começo, você não tinha página, grupo, essas coisas. Então, eu acho que várias mães se sentiram acolhidas e principalmente se identificaram com os meus relatos. Então eu comecei a receber muito rapidamente mensagens de mães falando, nossa, você descreveu exatamente como eu me senti, eu nunca conseguiria falar isso que você falou, você colocou em palavras tão bem, então eu vou compartilhar isso com a minha família inteira para eles entenderem como foi difícil, como eu me senti, etc. Então começou muito nessa de as mães se identificando e compartilhando com os familiares e amigos, porque gerou identificação.
E aí, com essa troca, eu percebi que faltava muita informação, que eu era uma pessoa privilegiada, que eu tinha acesso a médico bom, terapeuta bom, e que a maioria não tem, né? Então, eu comecei a tentar trazer, foi as mudanças que o Lagarta foi passando, né? Eu comecei a trazer informação de cunho científico, eu sempre tive muita preocupação com isso. Aí comecei a gravar vídeo no YouTube, fiz a página no Facebook, para trazer informação mesmo. Então, o blog foi mudando um pouco de relato pessoal para relato pessoal misturado com dicas, com coisas que eu descobria com as terapeutas e tudo, né? Foi assim que começou a crescer e crescer muito rápido, na verdade. Entendi. E uma característica eu acho que está sempre presente, né, desde a época do blog, hoje mais no Instagram, onde você costuma compartilhar, é a sua sinceridade, né? Então você nunca escondeu, por exemplo, como você se sentiu no momento do diagnóstico. Você fala bastante sobre a própria questão da aceitação, porque eu acho que de um modo geral, as famílias elas passam por momentos muito parecidos, né? Quando tem a suspeita, quando recebe o diagnóstico, mesmo sendo famílias diferentes, a gente nota aí um certo caminho que elas tendem a seguir, né? Então, como que você encara isso? Acho que a sua sinceridade, ela sempre foi... sempre não, né? A gente sabe que tem ali uma parcela de pessoas que acabam não concordando e tudo mais. Mas ela foi bem aceita pelas famílias, né? Que se sentiam ali junto com você. Por que você acha que é importante também trazer essa questão da sinceridade sobre o assunto? Porque eu percebo que a nossa comunidade é muito dividida entre quem faz um terrorismo danado do autismo, é uma desgraça, acaba com a vida, eu não tenho mais vida, meus sonhos foram para o lixo, aquela coisa toda, e o povo romantiza. É um anjo especial, é uma bênção de Deus. Então, assim, eu sempre fui muito meio do caminho. Eu falo, o autismo e o autista não é bênção e nem é maldição, é parte da diversidade humana. Né? E é tão difícil, é difícil. Nunca vou falar que é fácil, então eu não romantizo. Mas não é difícil porque ele é autista. É difícil porque falta política pública, porque o marido vai embora, porque a família vira as costas, porque a sociedade não inclui, porque não tem inclusão escolar. É isso que torna tudo tão difícil, né? Então eu acho que tem um caminho do meio, que é a gente reconhecer as dificuldades, mas também ver o lado bacana, porque tudo tem um lado bacana, e a gente entender de onde vem essas dificuldades e colocar a culpa no lugar certo. Não é no autista ou no autismo, é em toda a falta de suporte que acontece. Perfeito. E agora faz muito tempo, né, desde a criação lá do Lagarta Vira-Pupa, em 2010, e que você começou a compartilhar essas experiências aqui na internet com o pessoal. Várias pessoas, inclusive eu comecei a acompanhar em 2013, então em 2012, na verdade, então já são 10 anos acompanhando o crescimento do Theo, né, e as pessoas vendo ali toda a evolução, tudo que aconteceu na vida de vocês em todo esse período. E dentro disso, você começou a não só ter seguidores, mas a criar uma rede de apoio de outras famílias, né, que também viviam com o autismo ou com a neurodiversidade de forma geral. Por que você acha que é tão importante ter essa rede de apoio, especialmente de pessoas que vivem uma realidade parecida com a sua? É totalmente diferente você ir visitar uma amiga que não tem um filho autista e você ir visitar uma amiga que tem um filho autista. É totalmente diferente a experiência. Assim, o seu filho pode fazer bunda lelê no meio da sala. O meu filho tem essa mania, né? Ele vai pro banheiro fazer xixi, mas já vai fazendo bunda lelê no caminho. Ninguém vai se assustar. O seu filho pode... Não teve uma época que o Theo fazia muito xixi fora do lugar. Pode fazer xixi no sofá. A pessoa vai virar e falar, meu filho já mijou esse sofá todo, não tem problema não. Vai querer pegar coisa que não é de brincar e a pessoa fala com você assim, não, mas eu já deixei na altura, assim, tudo que ele pode brincar e quebrar, porque eu sei, aqui é assim também, eu entendo como é que é. Então é totalmente diferente porque as pessoas não vão se chocar com nada, elas estão acostumadas com o jeito do autista e o seu filho, de fato, você vai sentir que ele está sendo acolhido ali. E uma coisa que eu percebo muito é que eu sou uma pessoa de muita sorte porque a gente teve acolhimento dos dois lados da família. Ninguém nunca se afastou, ninguém nunca estranhou, assim. Tanto a família do meu marido quanto a minha abraçaram muito o Theo desde sempre. Ele foi um bebê muito esperado, muito querido, e isso não mudou com o diagnóstico de autismo. Mas eu sei que isso não é a regra. Eu recebo um monte de relato de mães de que os pais viraram as costas ou ficam falando que a pessoa tá inventando doença no menino, só porque o menino é mal criado mesmo, que não coloca limites. Ou o sogro e a sogra que não dão a menor atenção para aquela criança e tem um outro neto que não é autista e dá presente, faz tudo, mas não faz nada. Então, assim, falta muito suporte familiar.
Então, o que eu sempre falei com as pessoas, e eu falo muito nas minhas palestras, a internet é esse lugar mágico em que você vê o pior e o melhor das pessoas, né? Então, procura pessoas que você tem coisas em comum, e dá para fazer isso muito fácil em grupos de pais e tudo, e cola ali, né? Se for da sua cidade, faz aquele grupo, porque vocês vão começar a se apoiar, vocês vão fazer programas juntos, vão sair juntos, uma vai na casa da outra, e isso vai dar essa sensação de família, porque na verdade tem a família que é de sangue, que nem sempre você se relaciona muito bem, mas a família que a gente escolhe é uma coisa muito rica, né? Principalmente quando essa família que a gente escolhe vive uma situação muito parecida com a nossa. Exatamente. Você estava falando aí dessa questão de pais que abandonam muitas vezes, né? Até separei alguns dados quando eu estava montando a pauta aqui da nossa live. E as mães, assim, eu acho que na maioria das vezes são elas as principais responsáveis, né? São elas que muitas vezes largam o emprego ou não tem nem o apoio do pai, né? Da família em si, para poder ajudar durante esse processo, né? E eu não falo só do autismo aqui, eu acho que a maternidade de uma forma em geral, né? Então, em 2020, a gente fez um estudo na Genial Care com crianças de até 12 anos. E uma das perguntas desse estudo era do respondente, né, quem era o principal responsável da criança. E 86% das pessoas eram as mães, das pessoas que responderam ali o estudo. E aí tem também dados divulgados pelo Instituto Baresi em 2012 no Brasil, que dizem que cerca de 78% dos pais abandonaram as mães de crianças com deficiências ou doenças raras antes dos filhos completarem 5 anos de vida. Então, isso é infelizmente, né, uma realidade bastante comum em toda essa sua jornada aí. Você identifica isso também, que as mães, elas sempre acabam sobrecarregadas com essa demanda, e aí eu falo da maternidade em geral, não só da questão do autismo, né? Que é uma coisa que acaba sendo difícil, né? Às vezes não tem nem o pai, nem nenhuma outra rede de apoio. Do Lagarta, se eu não me engano, 94% dos seguidores são mulheres do Instagram. Isso diz muito, né? Isso diz muita coisa. E quando a gente faz roda de conversa também, é muito difícil aparecer um pai, quando a gente deixa aberto para pais. Os treinamentos que eu já fiz, congresso, essas coisas, você vê que é muito mais mãe do que pai, até o interesse pelo assunto é muito maior das mães. Eu vejo isso, uma vez eu fiz uma live, uma das lives que eu fiz com a Débora Diniz, que é antropóloga, a gente estava falando sobre essa questão do cuidado como uma tarefa feminina, né? Que a gente é socializada, e eles também, né, desde pequenos, para que entenda que a mulher tem esse dom de cuidar. Que, nossa, então todo pai e mãe fala, né? Meus pais falavam isso muito. Ai, que bom que eu tenho 2 filhas, porque quem cuida é a filha. Tem essa coisa de dom de cuidar, é uma coisa feminina. Mas isso a gente sabe que é construído socialmente, né? Só que essa construção social, que é muito cômoda para manter a estrutura como está, ela deixa tudo muito confortável para o cara virar na hora que vem um diagnóstico de um filho com alguma deficiência e falar, eu não sei lidar com isso aí não, né? Isso que eu estava esperando pra minha vida, mas você sabe cuidar, então você fica aí, né? E vai embora. Torna tudo muito confortável. E uma vez eu pedi das mães testemunhos de abandono paterno. E eu recebi coisas que eu chorava quando eu lia. Tem uma mãe que me contou que o bebê nasceu, já teve parada cardíaca, já teve, né, muitos problemas, ficou na UTI neonatal e o médico já avisou que ele teria sequelas, que não sabia o que seria, mas que com certeza, porque ele teve parada cardiorrespiratória, ele teria sequelas. E ela ficou, não sei se mais de um mês com o bebê na UTI neonatal, e só quando ela chegou em casa que ela descobriu que o marido nem estava morando mais na mesma casa que ela. Enquanto ela estava no hospital com o bebê, o marido pegou as coisas e foi embora. Então, é muito duro você ler esse tipo de coisa, né? E você pensar que tem essa coisa do machismo estrutural, tem a coisa do capacitismo estrutural também, que faz as pessoas verem a pessoa com deficiência como quem vale menos, né? Nossa, tem um defeito aí, tem uma coisa errada com essa mulher que me deu esse filho. Então, muitas mulheres me falavam, o meu marido falou pra mim que na minha família não tem sangue ruim, não, isso veio da sua família. Sangue ruim, sabe? Então, são testemunhos, assim, que doem no coração da gente, mas que, infelizmente, é um trabalho de longo prazo que a gente precisa fazer para desconstruir esse tipo de coisa, né? De que o cuidado é uma coisa só da mulher, de que a pessoa com deficiência é uma pessoa que tem valor, e por aí vai, né?
Você tenta, pelo menos na parcela de, né, homens que seguem o Lagarta ou que de repente entram em contato com você, desconstruir um pouco dessa história também, de ter esse apoio, porque eu acho que dentro da realidade que eu conheço também é mais comum ver mães do que pais, né? A gente conhece alguns pais, acaba tendo contato, mas é uma coisa que é bem mais rara, né? Quando o pai tá ali ativo, às vezes ele trabalha, né? Mas ele também tá apoiando na intervenção, tá sempre por dentro, tá estudando o assunto, tá querendo entender melhor. Tem alguma coisa que você tenta fazer para ajudar também essa parcela ou até para ajudar as mães que se sentem abandonadas nesse sentido? Inclusive eu preciso deixar claro que eu sou uma exceção. Meu marido é um super companheiro, um super pai. Não vou falar que ele é o pai que ajuda, ele é um pai que divide as coisas mesmo, né? E olha que ele trabalha fora e trabalha muito. O lugar onde eu tenho mais contato com homens, onde eu sou mais seguida por homens, é muito, muito, muito homem, é o Twitter. Porque o Twitter é uma rede completamente diferente, né, à parte. E ali eu costumo falar bastante disso, com os muitos, muitos homens que me seguem. Acho que é o lugar que dá para trabalhar isso melhor. Porque nas minhas redes, até que no meu Instagram pessoal, que é esse, tem mais homem também. Não é mas assim, é menos, não é 94% igual no Lagarta de mulheres, né? Então eu falo nesse assunto, mas é interessante que às vezes tem uns homens que se magoam. Aquele que faz o trabalho dele, que faz o que ele devia fazer, que é um pai presente, aquela coisa toda, eles se sentem magoados e às vezes até bravos comigo quando eu falo nesse assunto. Mas porque eu faço, eu aconteço. Aí eu falo, meu amor, você está fazendo o seu trabalho, assim, que bom, vamos fazer assim. E se você ajudar a conscientizar os outros, né? Começa a fazer grupo de pais. Tem até um grupo no Sul, se eu não me engano, chama Cuecas Azuis. Eu acho o máximo esse nome desse grupo. Cuecas Azuis. Que é um grupo de pais, de autistas, que falam da paternidade atípica, essa coisa toda. Mas ainda é muito raro, porque eles não conseguem, parece que nem se abrir, conversar a respeito com naturalidade, assim. Então, eu acho que o trabalho dos Cuecas Azuis precisava se multiplicar, né? E é isso. Então, é o que eu falo, assim, faz aí o seu blog. Eles falam assim, já aconteceu assim, eu divulgo algum texto falando, porque a mãe se sente assim, a mãe se sente assado, aí aparece um pai e fala assim, e o pai? Você não vai falar do pai? Aí eu sempre falo assim, gente, mas eu sou mãe, a minha vivência é de mãe, eu não posso falar por um pai, como o pai se sente, como o pai... Por que você que é pai não vai lá e escreve? Não faz no Instagram, não conta para as pessoas a dificuldade da paternidade atípica e por aí. Eu vou super ler, ajuda a compartilhar, mas assim, a gente precisa que os homens deem a cara ali também, né? Exatamente. Tô vendo que o pessoal tá mandando algumas mensagens, talvez eu não consiga ler tudo, gente. Então, quem tiver alguma pergunta para fazer para Andréia, tem uma ferramenta aqui, é um balãozinho com ponto de interrogação. Vocês podem colocar pergunta ali. E aí, mais pro finzinho da live, a gente para ir lendo e respondendo essas perguntas. Ó, ela tá até apontando. Bem aqui onde tá o dedo dela. E você sempre fala também sobre a importância do autocuidado da família, né? Então a gente sabe que muitas vezes a família não consegue. Nesse mesmo estudo que a gente fez, da Genial, a gente tinha algumas perguntas, né, que era sobre as principais dificuldades. E uma das principais dificuldades que as famílias mais pontuaram foi justamente em ter tempo para cuidarem de si, para ter um tempo de descanso, né, para ter esse autocuidado, que é importante, que impacta também no desenvolvimento da criança, da pessoa com autismo, né? Por que você acha que isso é tão importante e quando foi exatamente que você começou a falar sobre isso? Que eu imagino que no início você buscava mais essa parte de mostrar como você se sentia, o diagnóstico, as informações que você estava obtendo ali a respeito do autismo, né? Mas em determinado momento você também começa a falar bastante sobre essa questão do autocuidado. Quando que surgiu isso? Desde que eu casei com meu marido, a gente fez um acordo que mesmo depois que a gente tivesse filho, sempre que fosse possível, a gente ia viajar só nós dois, a gente tinha esse acordo, né? E quando o Theo era menor, a gente tinha uma super rede de apoio, meus pais podiam ficar com ele, meus sogros podiam ficar com ele, agora já é mais difícil porque todo mundo envelheceu, né? É o que acontece com a vida. Mas naquela época a gente tinha essa rede de apoio muito forte, então de vez em quando a gente viajava sozinho com o Theo. E eu comecei a perceber que vinham mensagens nos meus posts que eu sentia um pouquinho de dor de cotovelo, assim, sabe? Aquela mensagem que que não parece que é, mas é, assim. Ai, mas eu jamais teria coragem de viajar sem o meu filho. Porque as viagens não têm graça sem o meu filho. Porque eu não consigo imaginar eu conhecer um lugar novo sem o meu filho. Aí eu olhava e falava, gente, isso tá parecendo culpa e um pouquinho de recalque. Vamos falar a respeito. Se você tem uma rede de apoio que você pode fazer isso,
Você deve fazer isso. Porque é totalmente diferente uma viagem que você vai com filho do que você vai sem filho. Você vai sem filho, você não preocupa na hora de acordar, você não preocupa a hora que você vai comer, o que você vai comer, enfim, se você está cansado, você fica na rua até tarde, se você quiser, não está preocupado sem alguém cansado, enfim, a dinâmica é totalmente diferente. Você alimenta a alma, você descansa o corpo e você volta melhor. Ao mesmo tempo, você dá para o seu filho a oportunidade de ficar com vovô, vovó. Você não sabe o dia que você vai faltar. É importante também que seu filho saiba ficar com outras pessoas, né? Então, eu comecei a mostrar que, assim, pra gente cuidar bem, a gente tem que estar bem. E uma coisa que eu sempre pensei desde o início é que eu vejo no nosso meio muito disso, dessa cultura de que a mãe do autista, a mãe da pessoa com deficiência, ela tem que se anular, ela tem que se acabar, ela tem que abdicar de toda a vida dela, senão ele não vai virar um autista leve. Então, até nos grupos de pais, de mães, né, principalmente, tem muito desses testemunhos, assim, porque eu nunca mais pintei o cabelo, eu nunca mais namorei, eu nunca mais saí, eu me enfiava no quarto do meu filho para estimular ele, mas hoje ele é autista leve, que é o que eu chamo da meritocracia da mãe azul. Mas no final das contas, não é isso que acontece. Porque tem uma coisa que chama a neurologia de cada um, que é justamente aquela diferença que dá da criança, duas crianças fazendo o mesmo tanto de intervenção, uma progride muito, uma progride menos. Né? Exemplo disso, nós estamos cheios de pessoas aí que foram diagnosticadas com 40 anos de idade, que nunca fizeram uma intervenção, mas que são autistas leves. Só por isso que foram diagnosticadas com mais de 40 anos de idade. Então tem uma questão da neurologia também. E eu acho muito cruel isso, porque a gente tem mães aí de autistas adultos, grau 3, severos, que foram diagnosticados lá nos anos 80, quando mal se sabia o que era autismo direito. E essas mães abriram mão de tudo e não tinha ninguém explicava como é que você estimulava um autista. E elas fizeram, das tripas coração, fizeram de tudo. E os filhos hoje em dia continuam autistas severos. E aí você vira para essa mãe e você vai falar que é porque ela não se esforçou o suficiente, que é porque ela não se anulou o suficiente. Né? Então eu acho esse discurso extremamente cruel, do meu filho passou do grau 3 para o grau 1 porque eu não, gente, não necessariamente. Tem coisas aí que são da neurologia, tem mãe que pode virar do avesso, que o filho vai continuar no grau 3, né? Eu sempre falo, a gente dá o nosso melhor e a gente deixa para o universo, porque o resto não está no nosso controle. E a gente não pode se culpar também. Se a gente se acabar, a gente vai ficar em depressão, a gente cansa de ver suicídios no nosso meio. Acho que só em dezembro foi 1 por semana, de mãe se matando. Né? A saúde mental vai para o lixo, porque fica se cobrando, porque o filho da outra é autista leve, ela fez alguma coisa que eu não fiz, eu preciso fazer, eu preciso estimular, porque o meu filho ainda não fala, o meu filho ainda é autista severo, tem uma coisa que eu estou fazendo de errado. Entende como isso é cruel? Por isso que eu odeio tanto esse discurso, que de vez em quando aparece no meu feed. Eu fiz, eu aconteci, hoje meu filho é autista leve. Isso é falso, gente. Isso é muito cruel, principalmente com as mães de adultos severos, que abriram mão da vida e eles continuam adultos severos. Tô vendo alguns comentários aqui. A Vânia tá falando que ela super concorda. Eu esqueci o nome da pessoa. Deixa eu até ver aqui que ela comentou. Foi a Eliana Mota, que você é maravilhosa, necessária. Eu também acho. Então eu vou lendo aqui. Lembrando, quem quiser pode fazer as perguntas aqui no lugar de fazer perguntinhas, que é o balãozinho com a interrogação. E falando nas coisas que aparecem no seu feed, né? Recentemente você fez uma viagem para Portugal. Para descansar, para curtir, né? Você não conhecia Portugal ainda. E eu vi alguns comentários enquanto você estava ali postando fotos de mas onde é que está o Theo? Com quem o Theo está? O Theo ficou no Brasil. Como que você lida com esse tipo de comentário que é extremamente mais comum, né? A gente não vai ver um pai postando que está viajando e alguém questionando ali, mas e o seu filho? Porque normalmente já se institui, né? Aquilo que a gente falou da mulher como cuidadora, já institui que a mulher é a cuidadora, está em casa com a mãe. Então, como que você lida com isso também? Então, justamente porque a gente já não tem mais a rede de apoio igual tinha antes, porque nossos pais envelheceram, a gente chegou à conclusão que vai ficar cada vez mais difícil a gente conseguir viajar juntos. Então, o marido falou, Déia, tudo bem, vai, viaja com as suas amigas, não tem problema, eu consigo tirar aqui uma semana de férias, vai lá encontrar suas amigas. Ele mesmo, antes da pandemia, né, ele viajava muito a trabalho, então ele fala, é justo que você dê uma viajada também, vai lá com as suas amigas.
É o mesmo tipo de comentário quando, por exemplo, quando eu me candidatei a deputada federal em 2018 e apareceu muita gente nos meus comentários falando: mas e o Theo? Quem vai olhar o Theo? Quem vai estimular o Theo? Quem vai ficar com o Theo? E aí o meu marido ficava muito bravo, ele entrava nos comentários e falava: o Theo tem pai. Porque é muito injusto. Eu até falava naquela época: gente, alguém vira pro Alckmin e fala: quem está cuidando dos seus filhos, senhor Alckmin? Quem está olhando os seus filhos? Quem está estimulando os seus filhos? Não, ninguém faz isso com homem. As pessoas só fazem isso com mulher. E é por isso que a gente tem ainda, aqui no Brasil, é um dos países que tem menos mulheres na política, por exemplo, né? Então, isso se reflete em muitos aspectos, não só no fato de eu viajar e as pessoas irem lá comentar: cadê o Theo? Gente, o Theo tá bem. O Theo tá ótimo. Eu não iria viajar se o Theo não estivesse bem. O Theo tem um pai que é presente. Se não tivesse, e eu estivesse viajando sozinha, é porque eu arrumei alguém bacana para ficar com ele também, né? Então, as pessoas têm que entender que o filho não é responsabilidade só da mãe. Não deveria ser, pelo menos, né? Exatamente. E você fala bastante sobre essa questão da viagem. Acho que viajar já é uma coisa que reflete também em você como um autocuidado, né? Além disso, tem outras coisas que você faz para manter esse autocuidado também. Eu sei que você vira e mexe e fala sobre, por exemplo, a questão de se arrumar um pouco para sair, para curtir um jantar, né? E você sempre reforça bastante essas questões assim, que às vezes parecem pequeno, né? Às vezes é tirar uma soneca no meio da tarde, é deitar para assistir uma série, tomar uma taça de vinho. O que você faz? O que para você também reflete como autocuidado? Uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras é assim: acha uma coisa que você gosta e vai aprender sobre aquilo, sabe? Por exemplo, eu sempre gostei muito de maquiagem. E aí eu comecei a assistir tutoriais de maquiagem. Cara, eu fiquei muito boa na maquiagem. Hoje eu não tô, tá, gente? Hoje eu tô de filtro mesmo, porque eu tô a cara da derrota. Já falei, hoje foi um dia meio complicado aqui, mas eu fui ficando boa naquilo. E aí as pessoas falam: ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer curso. Gente, no YouTube tem tutorial até pra você fazer uma bomba, se você quiser. Você aprende no YouTube. Hoje em dia tem o TikTok também. Aliás, eu comecei a seguir pessoas maravilhosas de maquiagem no TikTok. Aí só aparece maquiagem pra mim, agora que eu comecei a seguir as pessoas de maquiagem. Então, é um prazer pra mim essa coisa de descobrir sobre maquiagem, testar uma sombra nova, fazer aí eu tiro uma foto, eu posto às vezes nos stories, assim, isso é uma coisa bacana. Malhar não é uma coisa que eu posso dizer que eu gosto do resultado, ver o corpo ficando mais definido, mas assim, é uma coisa que eu coloco como autocuidado, porque eu preciso estar bem, eu preciso ter saúde e disposição até mais tarde, porque meu filho, inclusive, vai precisar de mim, né? Essa semana, inclusive, eu só consegui malhar uma vez, porque amanhã eu vou para Brasília cedinho, nem fiz minha mala ainda, por isso que hoje o dia tá tão apertado aqui, mas malhar eu coloco nisso. Pegar meia horinha que você tem no fim do dia, quando finalmente a criança foi dormir, e ver uma série, e ver a novela, e ver qualquer coisa que seja pra você, que você sabe que é pra você, sabe? Não é aquela coisa que a gente faz muitas vezes pro filho e dá aquela disfarçadinha e fala que é a gente, não. É coisas que são pra gente mesmo. Aí quando eu viajei também teve muita gente que falou: ah, mas eu não tenho dinheiro. Imagina que eu vou ter dinheiro para ir pro exterior. Eu falo: não precisa ser o exterior, dá uma saída, vai na esquina, sabe? Vai no bar com a sua amiga, se você conseguir alguém que fique com seu filho. Mas dê uma saída que seja para você, que você sinta que você saiu daquele ambiente doméstico, saiu um pouquinho daquela responsabilidade, nem que seja por algumas horas, toma uma cervejinha ali. Isso faz milagres na saúde mental da gente. O bem-estar, a gente fala que é um conceito que ele é bem amplo, né? Então, o que você faz para o seu bem-estar depende do que, como você falou, do que você gosta de fazer, do que te dá prazer em fazer. E isso é bem legal de entender e de se conhecer, né? Chega a ser um processo de autoconhecimento também. Para as famílias que não têm um apoio, né, não tem essa rede de apoio, você acha que é mais complicado ainda pensar nesse próprio bem-estar? Por exemplo, se não tem o pai, não tem ali a família, alguém com quem deixar. Ou ainda é possível fazer essas pequenas coisas que vão ajudar também? É muito difícil quando a gente está falando de mães pobres, periféricas, muitas vezes negras, que são mães solo, né? Então, a gente vê situações igual ao ano passado, que morreu uma mãe com um filho que tinha paralisia cerebral, se eu não me engano. Ela morreu e ele morreu 4 ou 5 dias depois e só foram descobrir, sei lá, depois de quantos dias. Isso para mim é uma das piores notícias que eu já vi, porque significa que nem as pessoas estavam dando falta, né? Para demorarem tanto tempo a descobrir que estavam os 2 mortos dentro de casa. É uma coisa que eu chorei muito, eu fiquei muito arrasada com essa notícia, né? Porque a gente tem realidades e realidades. E é por isso
que a gente precisa de políticas públicas para essas mães, né? Para que elas tenham uma renda de cuidadora, para mim é o mínimo, né? Se o Estado não está fazendo esse papel e a mãe está fazendo, ela tem que ser remunerada. O BPC é do filho, não é da mãe. Se a mãe fizer, às vezes, uma faxina para complementar aquela renda, eles não cortam o BPC. Então, a gente precisa pensar em políticas públicas para que essas mães não fiquem tão sobrecarregadas, né? Para que a gente tenha essas mães cuidadas com saúde mental, para que elas sejam remuneradas pelo trabalho delas. O meu sonho é ter assim, centros de atendimento para as mães atípicas, que tem tudo lá, desde você tirar um documento até você ir no psicólogo, você fazer a mamografia, sabe? Ia ser maravilhoso, porque essas mães geralmente elas têm menos tempo, muitas não têm com quem deixar o filho e tem que levar junto, e a criança autista, ou adolescente, ou adulto autista não tem paciência para ficar pegando uma fila, né? Então um lugar assim que pudesse agilizar tudo isso para as mães atípicas ia ser maravilhoso, é meu sonho. A Amabile até comentou aqui, o autocuidado passa a ser um privilégio na nossa sociedade. E é verdade, né? A gente fala de bem-estar, é óbvio que, como eu falei, o bem-estar ele é um conceito amplo, mas existem ali algumas coisas que são básicas, né? Então, um conceito que a gente usa muito é o da pirâmide de Maslow, a gente até fala isso aqui na Genial internamente para as nossas mães. Faz o seguinte, dá uma olhadinha na pirâmide de Maslow, né? E você começa ali de baixo, vai subindo para ver o que você precisa e vai dando notinha de 0 a 5 para cada uma das coisas em como está a sua vida agora. E aí você consegue também parar e refletir sobre os pontos onde você mais vai precisar de ajuda, né? Onde você está se sentindo totalmente desamparada. Mas é bem difícil mesmo, né? Como você falou, a gente vive realidades totalmente diferentes. Então, você se considera, né, uma pessoa privilegiada, você tem o seu marido, ainda que os seus pais, né, tenham envelhecido, mas tem a família ali, tem toda essa rede de apoio e tem outras famílias também, né? O que muitas vezes a gente acaba não vendo aí de modo geral para famílias que são de uma renda mais baixa, famílias pobres, né, que vivem na periferia. Então é bem importante a gente falar bastante sobre isso, sobre essa questão das políticas públicas, né? E você fala muito sobre isso na sua fala, sobre a importância de olhar para fora, né? De sair dessa bolha, de olhar para fora, para as famílias que também estão precisando, que têm necessidades, né? E o que eu queria saber de você sobre a questão do Instituto Lagarta Virapupa, né? Eu creio que ele venha também desse conhecimento, desse repertório que você tem e dessa importância que você quer dar para olhar para as outras famílias. Como que surge o Instituto? Eu sempre tive aquelas mães que topavam tudo comigo, sabe? Tipo, vamos fazer um pupanique, vamos, onde vai ser? Vamos lá, voluntário, aquela coisa. Sempre tive essas mães. E eu pensei, eu preciso juntar essas mães comigo, porque tá ficando humanamente impossível, sabe? Eu cuidar dos 2 inbox do Lagarta, que é o Facebook e do Instagram, mais os meus 2 inbox da Andrea Werner, que é também do Facebook e do Instagram, mais o Twitter, um bando de gente pedindo ajuda, pedindo socorro, com dúvidas jurídicas, com um monte de... Eu simplesmente estava impossível eu fazer aquilo sozinha. Então a ideia foi a gente conseguir amplificar essa ajuda para as mães com mais gente nas minhas redes, inclusive, né? Então o Lagarta hoje em dia não é só meu. A Jéssica, inclusive, do Viagem Atípica, ela cuida muito das redes do Lagarta, ela responde os inbox a maioria das vezes. Eu queria mais braços para poder ajudar. O único problema é que a gente começou na pandemia, né? Foi em janeiro do ano passado, então uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, que são as rodas de conversa e acolhimento, a gente teve que começar a fazer virtual. Tem o lado bom, a gente pôde fazer no Brasil inteiro, né? Porque eu não tinha que viajar para estar lá. Mas o lado ruim é que é bom essa coisa do olho no olho, de dar um abraço, principalmente quando a gente está falando de acolhimento, né? Agora a gente está começando a retomar os eventos presenciais. A gente fez o Pupanique aqui em São Paulo, mês que vem tem Pupanique em Campinas, dia 22, gente, anota aí, 22 de maio vai ter Pupanique em Campinas. E também a gente faz alguns eventos de arrecadação, de doação de cesta básica, de vez em quando não é o foco do Instituto, mas principalmente durante a pandemia a gente recebeu muita mensagem de mãe desesperada assim, meu marido morreu de Covid, eu tenho 2 autistas, não tem nada na geladeira. Então, assim, muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu o familiar, que é quem trazia a maior renda para casa. Então, as pessoas estão passando fome, né? Então, ano passado, acho que a gente fez 2 ou 3 vezes eventos de adoção de famílias atípicas, que a pessoa dava o contato dela, a gente passava o contato da família que ela ia adotar e aí ela mandava a cesta diretamente para a família, para a gente nem lidar com dinheiro nem nada disso. Infelizmente, a gente está num momento que de vez em quando precisa fazer isso porque as pessoas estão passando fome, né?
E fora toda a atuação política, não partidária, política, assim, tem uma lei que é ruim, a gente vai lá encher o saco de todos os deputados, de todos, a gente enche muito o saco do presidente, de quem for necessário. A gente está precisando que aprove uma lei, a gente também vai encher o saco. A gente está na coalizão brasileira pela educação inclusiva, por exemplo, que foi uma união de organizações que foram massivamente contra aquele decreto 10.502, que trouxe de volta o investimento em escolas especializadas. Então, a gente tem ação em todos os lados, né? Orientação jurídica, acolhimento, eventos inclusivos, as rodas de conversa, que às vezes tem uma psicóloga, às vezes tem uma advogada, dependendo, e essa atuação política com relação a leis, direitos e políticas públicas. Eu até ia deixar para o final, porque não tem muito a ver com o tema que a gente está tratando aqui, mas de certa forma está relacionado a como as famílias vão se sentir também, né? E como a gente está atuando aqui no Brasil. O Fabiano Nóbrega, ele perguntou, e com relação ao rol da ANS, devemos nos preocupar? Sei que você está indo para Brasília amanhã e é por causa disso, né? Devemos nos preocupar muito, mas devemos nos preocupar muito. O que acontece no nosso país, os convênios lucram bilhões e eles têm um lobby muito forte no Congresso Nacional e no Judiciário também. Tem uma bancada inteira de deputados ali que foi eleita com apoio do plano de saúde. Ou seja, qualquer coisa que cair no Congresso para votar que não seja boa para os planos de saúde, possivelmente não vai passar. Tá? Eu já deixo esse spoiler para vocês. O que acontece com o rol da ANS é que quando o seu convênio passava, o seu médico falava, seu filho tem que fazer aba. Você pedia para o convênio reembolsar e o convênio falava, não, eu não vou cobrir porque não está no rol, né, que é o rol de procedimentos que a ANS tem. Se você judicializasse, você ganhava uma liminar. Geralmente o juiz ia falar, não, se o médico pediu é porque é importante e esse rol, na verdade, ele é como se fosse um rol mínimo, assim, procedimentos mínimos que o convênio tem que dar. O entendimento político era esse até 2 anos atrás, mais ou menos. Mais recentemente, especificamente, o ministro Salomão, da 4ª turma, começou a mudar o entendimento dele, de que o rol é taxativo. Qualquer coisa que está fora desse rol não tem que ser coberta pelo plano de saúde. Justamente começou a ter o que eles chamaram de embargos de divergência, que é assim, o plano de saúde falou, mas espera aí, então vamos resolver isso aí, afinal, é taxativo ou não é? E é isso que está sendo julgado no STJ agora. O problema se o STJ diz, não, ele é taxativo, qualquer coisa que seu médico passar para você, para seu filho, para sua avó, que não esteja nesse rol, não vai ser coberta pelos planos e não vai adiantar você judicializar, porque já vai ter uma jurisprudência forte, que é do STJ, a respeito disso. Qual que é a gravidade disso? A gente está falando só de autismo e de aba? Não, a gente está falando, por exemplo, de imunoterapia para câncer. Tem algumas cirurgias que você poderia fazer por videolaparoscopia, que é aqueles buraquinhos, mas no rol da ANS só está a cirurgia invasiva, que tem que abrir o seu abdômen inteiro, porque é mais barato. Vocês entendem a gravidade? Então isso não é só autismo, é todas as doenças, todas as condições, medicamentos para doenças raras que são muito caros, cirurgia reparadora para quem faz bariátrica, alguns tipos de PET scan não estão no rol da ANS. Então isso é bizarro. Se isso for decretado que é taxativo, a gente está dizendo que o poder financeiro, de fato, a gente já sabe que né? Mas vai estar chancelando que o poder financeiro manda nesse país e que o lucro está acima da saúde. Porque o argumento do Salomão é risível, do ministro Salomão. Ele falou que os planos vão quebrar se o rol continuar a ser exemplificativo. Os planos, no ano retrasado, que foi o primeiro ano da pandemia, lucraram 17 bilhões de reais em 2020. 17 bilhões de reais. E, recentemente, essa semana mesmo, eu já recebi e-mail de mãe que teve aumento de 80% no plano, teve aumento de 133% no plano. Então, como que alguém tem a cara de pau de falar que o plano vai quebrar? E segundo que ele é juiz, ele não é consultor financeiro de plano de saúde, né? O papel dele não é esse. Então, não faz o menor sentido. O que os planos estão querendo é simplesmente reduzir o número de procedimentos, de exames, de medicamentos que eles fornecem e aumentar o lucro deles, porque, além de tudo, eles estão aumentando o preço. É uma falta de vergonha na cara, gente. É revoltante. Aí, amanhã a gente vai para lá, porque a gente descobriu que vai ter sessão amanhã. Eles não precisam avisar se vai pautar de novo isso, porque em fevereiro começou, mas pediram vista. Então, eles têm mais ou menos 60 dias para pautar de novo. Já está dando esse limite.
Então a gente resolveu que vai lá para lá amanhã e vão ter protestos no Brasil inteiro também. Eu convoquei a galera para os protestos, aí hoje, engraçado, o STJ manda lá nos stories deles que o rol taxativo não vai ser votado amanhã. Eu achei muito curioso, isso simplesmente confirma que eles estão acompanhando a nossa mobilização, né? Por que eles iam avisar isso assim? Ó, eu resolvi aqui contar para vocês que não vai ser votado amanhã. Então, a gente vai, mesmo assim, mesmo eles falando que não vai ser, porque a gente não confia 100%, e mesmo que não for, o que a gente decidiu é que agora, toda vez que a gente ficar sabendo que vai ter sessão no STJ em Brasília, vai ter mãe acorrentada lá na porta, sim. A gente vai fazer um rodízio. Nem sempre vai dar para ir todo mundo, mas sempre vai ter mãe acorrentada lá quando tiver sessão no STJ. Essa foi a nossa decisão. Obrigada pelo esclarecimento, André. Esse é um tema que surgiu aí, né? E o pessoal acabou tendo bastante dúvida. Então, acho bem importante, mesmo que não seja diretamente ligado ao tema da live, a gente aproveitar, né? Que você já vai para Brasília, já está por dentro desse assunto, para esclarecer algumas dúvidas aqui. Eu tinha separado uma pergunta também, voltando para esse assunto do autocuidado, né? E até da questão de famílias que vivem realidades diferentes da sua. Como que as famílias que conseguem ter esse momento de bem-estar, que têm esse apoio, as famílias que são realmente a exceção ali dentro da regra, né, de modo geral, assim, como que elas conseguem fazer para ajudar outras famílias que não conseguem? Tem alguma coisa que você vê que possa ser feito? Eu vejo muitas famílias se juntando em associações, se juntando em ONGs. Aqui em São Paulo tem aquela associação Inspirare, que foi feita por pais, que eles às vezes conseguem, por exemplo, consulta com um psiquiatra particular, se a pessoa não está conseguindo no SUS, para conseguir um diagnóstico, para trocar uma medicação. Então, tem a da... Ai, meu Deus. Instituto Rafa, também, que foi feito nesse sentido, que veio de uma mãe, também para ajudar famílias atípicas que têm menos condições. Então, eu vejo muito isso, assim, muitos pais se unindo como associações, né, para poder fazer alguma coisa a respeito dessa falta de políticas públicas que atinge todo mundo, principalmente quem precisa mais. Perfeito. Uma coisa que eu queria abordar também é que você fala bastante sobre a questão da neurodiversidade, né, sobre essa pauta, e você descobriu o seu diagnóstico de TDAH, né, já na vida adulta. Como que foi esse processo para você, assim, de se descobrir neurodivergente também e de conseguir ali tratar coisas, né, cuidar de coisas que talvez você nem prestasse atenção porque você não tinha um diagnóstico? É engraçado porque quando eu recebi o diagnóstico do TEL, eu e o marido, a gente fica, né? Oh, meu Deus, por que eu? De onde veio isso? Como pode? É todo mundo tão normal na minha família, aquela coisa. Hoje em dia eu já olho para um lado e o outro da família e eu morro de rir, cara. Normal ali é exceção, normal, bem entre aspas. É exceção. É cheio de neurodiversidade na minha família e na família do marido, só que a maioria não está diagnosticado. Só que a gente, com o nosso olhar hoje em dia, a gente bate o olho e a gente sabe, né? E o que aconteceu foi que eu estava vendo o Fantástico na época e estava tendo um quadro do Drauzio Varela. Ele foi o primeiro, que ele recentemente fez outro sobre TDAH, né? Mas foi a primeira vez. Eu tinha 36 anos, então isso faz 10 anos. E ele estava falando sobre TDAH. E aí ele colocou umas pessoas que tinham TDAH para falar sobre os problemas, sobre as dificuldades e tudo. E eu estava assim, sentada no sofá largada vendo Fantástico. E aí as pessoas começaram a falar. Porque eu tenho muito problema no trabalho, porque eu não consigo, os projetos que são mais longos, eu não consigo levar até o final, as coisas que são difíceis de fazer, eu vou empurrando com a barriga até que estoura. Eu nunca consegui estudar estruturadamente, era só na véspera. E as pessoas às vezes acham que eu sou insensível, porque eu esqueço de responder as pessoas no WhatsApp, ou eu esqueço datas importantes. Eu sei que foram falando e eu fui assim, só afundando no sofá. Eu fui só afundando no sofá. Falo, gente, eles estão me descrevendo. Eles estão totalmente me descrevendo. Eu tenho tudo isso que tá falando aí. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E aí, na época, eu ia num psiquiatra e aí eu falei com ele, ele falou, faça esse teste assim, que era um teste que tinha na internet, que era da Associação Paulista de Psiquiatria. E eu fiz e aí deu, assim, altíssima probabilidade de ter TDAH. Aí eu falei, pronto, né? Sabemos. Fora isso, eu tinha feito quando eu era solteira, eu fiz um teste de QI para entrar numa empresa, tive que fazer um teste de QI. Veja bem, eu nunca vi isso na minha vida, mas eu tive que fazer um teste de QI. Me mandaram lá pro centro de São Paulo e eu fiquei umas 4 horas fazendo esse teste lá. Foi um teste bem longo, demorado e cansativo. Quando eu fui buscar o resultado do teste, a mulher estava com o olho desse tamanho. Aí ela falou, você senta aí, vamos conversar. O seu QI deu 135, 137 para cima é considerado gênio.
Aí, isso eu era solteira, eu olhei, eu ia com a autoestima lá no dedão do pé, porque TDAH sempre vai mal na escola, aquela coisa, né? Eu ri e falei, essa mulher, eles somaram errado isso aí, né? E tudo. Bom, resumindo a história, eu acabei sendo diagnosticada depois de véia com TDAH e altas habilidades. É possível ter TDAH e altas habilidades e repetir na escola, né? Porque altas habilidades não quer dizer que a pessoa é o gênio da matemática, o gênio da física, o gênio... Não, altas habilidades é que a pessoa tem habilidades específicas que são acima da média em alguma área, ou mais de uma área. No meu caso é comunicação, línguas, que eu aprendi inglês sozinha e por aí vai. Né? Não me bota a fazer conta de matemática não, que você vai ficar muito decepcionado comigo. Então eu comecei a ver que aquilo que eu achava que eram defeitos, que já me fizeram inclusive ser demitida de emprego, sabe? Eu pensava que eu era preguiçosa, que eu era burra, que eu tinha problema. Eu tenho um problema muito grave, que eu não consigo fazer o que as outras pessoas fazem. Aí eu fui descobrir que muita coisa era do TDAH, que era de problemas de disfunção executiva. Então eu me perdoei, sabe? Eu me perdoei, eu me entendi melhor, eu entendi quais são as minhas limitações e comecei a pesquisar formas de trabalhar isso. Então eu acho que o diagnóstico, mesmo depois de velho, ele é autoconhecimento. Ele é autoconhecimento, né? É você se perdoar por ter repetido na escola. A escola não está preparada para lidar com nenhuma neurodiversidade atualmente. A gente ainda tem que trabalhar muito para que a inclusão escolar exista de verdade, né? Então minha mãe uma vez falou que a professora falava que olhava para mim e que parecia que eu estava fora da sala, minha cabeça estava fora da sala, sabe? Então, não tinha estratégias para lidar com uma pessoa que, apesar de ter altas habilidades, tinha TDAH. E hoje em dia ainda não tem direito. A gente já melhorou muito nisso, mas ainda tem um longo caminho para andar. Mas sempre que as pessoas falam, ai, para que vai atrás de diagnóstico depois de velho? Para se conhecer, para se perdoar, para se entender, para entender ferramentas que vão te fazer lidar melhor com essas limitações que você tem e por aí vai. E você acha que esse diagnóstico também te ajudou de alguma forma nesse seu processo de autocuidado? De se conhecer mais, te ajudou mais nisso? Sim, porque aí você começa a entender como que você pode... Estratégias mesmo, né? Para lidar com aquelas dificuldades maiores que você tem. E como que é importante de verdade você cuidar da sua saúde mental. Porque pessoas com TDAH tendem a ter vícios, né? Em geral. Não só de drogas, mas de álcool. No meu caso é compulsão alimentar, que eu também fui diagnosticada recentemente. Então você aprende até isso, né? Para onde que vai a sua procura por dopamina? Assim, no meu caso é comida. Então estou tratando isso já tem 1 ano também. É autocuidado porque você entende que você não pode passar sem uma terapia também. Você precisa fazer terapia. Eu não vivo sem fazer terapia. Cognitivo-comportamental, que é o que ajuda justamente com esse negócio de metas, de estratégias, para você poder lidar com aquilo melhor. Então tem muito a ver com autocuidado isso aí. Eu queria fechar assim, fazendo uma pergunta que eu pensei em fazer lá atrás, mas eu falei, não, vou segurar e deixar mais pro finzinho mesmo. A gente começou falando sobre essa importância do autocuidado da família e também que isso está ligado ao desenvolvimento da pessoa com autismo, né? A gente fala muito aqui na Genial sobre nós sermos o cuidando de quem cuida, né? Esse é o nosso lema. Então a gente também faz esse cuidado com os pais, o treinamento, orientação, para que a família entenda também o que acontece durante a terapia, durante a intervenção, mas principalmente focando nessa questão do bem-estar e da família olhar para si, entender o que está errado ali, né? O que ela está deixando passar em termos de autocuidado e ter uma atenção um pouco maior para isso. Dentro da sua vivência, né? Dentro de tudo que você sempre se propôs a fazer para o seu próprio autocuidado e para que o diagnóstico, né? O TEL não anulasse a Andréia Werner pessoa, né? Para você, o que mudou, assim? Você consegue identificar no seu bem-estar mudanças também no TEL? Eu percebo que o TEL, e eu já escutei isso de vários autistas também, ele é uma esponjinha. Ele parece que as nossas mudanças de humor, a nossa ansiedade refletem totalmente no comportamento dele, sabe? Quando a gente está nervoso, quando a gente fala mais alto, qualquer coisa assim, ele se desregula completamente. E da mesma forma, quando a gente está mais em paz, a gente está mais tranquilo, a gente está feliz, eu vejo que isso reflete nele. Então, eu até convido quem está acompanhando a gente aí a reparar isso nos filhos, se eles não refletem muito do nosso estado de espírito, né? Eles são muito sensíveis. Que eles não falam, não quer dizer que eles não estão entendendo, e eu acho que eles captam muito do que está acontecendo em volta. Então, a gente tenta, na medida do possível, manter um ambiente
harmônico, óbvio que todo mundo tem um momento que perde a paciência, tipo hoje que eu perdi com ele, porque ele virou a água do cachorro no chão 2 vezes, tá, gente? Mas, em geral, a gente tenta manter o ambiente harmônico e a gente tenta se regular emocionalmente, porque a regulação emocional dele vai refletir a nossa. Uma coisa que eu aprendi desde cedo, era assim, quando ele ficava totalmente desregulado, gritando, esperneando aquela coisa, eu falava, olha pra mamãe, a mamãe tá calma, olha mamãe, respira, você vai se acalmar, você vai conseguir se acalmar, olha como a mamãe tá calma. E ele ia se acalmando. Então, para mim é extremamente claro que uma coisa reflete na outra diretamente. Várias pessoas aqui comentando que é verdade, que já sentem isso nos próprios filhos. Então, eu queria te agradecer, não só por essa resposta, mas por toda a nossa conversa de hoje. Eu sempre gosto de terminar perguntando para o entrevistado se tem alguma coisa que eu não perguntei, que não foi dito durante a live, mas que ele queira deixar como um recado ou que acha importante reforçar. Tem alguma coisa para você? É só reforçar que o problema não é o autismo, gente. O problema não é o autista. O problema é não ter educação inclusiva, não ter terapia de qualidade no SUS, não ter diagnóstico precoce no SUS, não ter residência inclusiva para a gente poder morrer em paz. Então, o problema é tudo que está faltando. E a gente precisa ir atrás do que está faltando, porque direito não vai cair no colo da gente, não, infelizmente. Perfeito. Andréia, muito obrigada. Obrigada por ter topado esse papo. Eu sou sua fã, como eu falei, né, desde 2012, então há bastante tempo. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas que estão assistindo aqui, que fizeram vários elogios a você também. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo. Um beijo quem acompanhou e tamo junto. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.